Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Da Hora. Na edição de hoje, iremos abordar temas da política, da economia e do cenário local. Hoje teremos muitos convidados especiais e quem já está aqui comigo é o Dr. Léo. Quero saber como é que o senhor está, Dr. Léo, como é que tem sido a sua semana, o que é que o senhor tem de novidade para nós aqui? Muito trabalho, muita chuva, né? E a alegria de estar mais uma vez aqui no Da Hora. É verdade. Doutor Léo, e como é que está sendo o movimento, né, na Procuradoria? O senhor tem visto novos casos chegando relacionados à política? Tá, esse ano, com certeza, vai ser um ano de muito trabalho na parte do eleitoral. Os promotores já estão trabalhando com essa propaganda eleitoral ilegal, antecipada, e esperamos que tenhamos uma eleição tranquila, com apuração correta e justa. Muito bem. Doutor Léo, já nós vamos ter mais outros convidados muito especiais. A professora Rosana Terceiro é uma delas, que já vai entrar para falar com a gente. E eu quero que o senhor me diga como é que tem sido, o senhor passou por algum transtorno nesses dias por causa de chuvas? O que é que o senhor observou? O que eu observei, Marília, que a cidade está assim, esburacada. Todos os fortalezenses têm observado isso. Estão tentando fazer um serviço, mas é um serviço que durante a chuva está sendo mal feito, porque é um período, para Fortaleza, é para se preparar para a chuva, não para enfrentar a chuva ou tentar fazer arremedos nessa pavimentação. Pronto, doutor Léo, e agora nós vamos falar com a Marília Karen, que já está aqui com a gente. Olá, doutor Léo, olá, Nayara, e olá, professora Rosana Terceiro, que já está na bancada. Olá. Eu vou saber agora se o áudio já está ok, mas a professora está aqui e vai falar daqui a pouquinho sobre a Conferência de Educação Conservadora do Ceará. Enquanto isso, eu gostaria de pedir ao diretor para soltar a matéria sobre uma operação da Polícia Civil que ocorreu hoje aqui no Ceará. Confira. A Polícia Civil do Ceará realizou uma operação em 7 cidades do Cariri nesta quinta-feira para cumprir mandados contra uma suposta organização criminosa suspeita de fraudes e corrupção na Prefeitura de Altaneira. É a segunda fase da Operação Salos. 14 empresas são investigadas e cerca de 7 milhões de reais foram bloqueados de contas. Mais de 100 policiais participam da operação nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Altaneira, Assaré, Araripe e Caucaia. Eles cumpriram 77 mandados judiciais, sendo 30 de busca e apreensão e 47 de sequestro patrimonial. A investigação busca desarticular uma possível organização criminosa envolvida em crimes de apropriação de bens ou rendas públicas, ordenação de despesas em desacordo com as normas financeiras, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Durante a investigação, a polícia apurou um suposto esquema de fraudes nas licitações e na contratação direta para bens e serviços e que teria como objetivo desviar recursos públicos e diversas secretarias. Além disso, os processos licitatórios e as contratações estariam sendo feitas com o intuito de beneficiar determinadas empresas. Há indícios também de pagamentos de produtos não adquiridos e de serviços não prestados. O prefeito de Altaneira, Dariomar Rodrigues, informou que está à disposição da Justiça e que não há qualquer desvio de recurso público do município. E hoje, para falar da Conferência de Educação Conservadora do Ceará, temos o prazer de receber novamente aqui no Da Hora a professora Rosana Terceiro. Ela que é pré-candidata a deputada estadual e presidente da Comissão Especial da Defesa da Liberdade da Associação Cearense e Ordem e Liberdade. Junto com ela recebemos também a professora Miriam Godin, seja muito bem-vinda, que é a presidente da Associação Cearense da Ordem e Liberdade. Sejam muito bem-vindas, nossas convidadas. E eu gostaria que vocês nos falassem mais, professora Rosana, fique à vontade, para explicar o que é esse congresso. Bom, essa primeira conferência sobre educação conservadora, ela foi desenvolvida com o objetivo, gente, de nós o quê? Estudarmos, vermos o que está acontecendo agora em relação aos aspectos contemporâneos da nossa educação. Estudarmos também sobre temas
que os pais, os estudantes, a própria comunidade escolar ainda tem um pouquinho certo de dúvida, né? Como o HS, que é a abreviatura para homeschooling, ou então a educação domiciliar. Ideologia de gênero também, né? Porque está muito em voga agora e muitos pais estão reclamando porque não está sendo seguida a PL 072/2021, que queria a obrigatoriedade de ideologia de gênero nas escolas, só que ela não passou. Foi retirado, né, as palavras gênero e sexualidade, e houve essa proibição, sim, de que você não elencasse esse tema nas escolas, é só o que está ocorrendo, e muitos pais estão com medo. Medo de quê? De que sua educação, que é dada dentro da sala de aula, né, não está sendo colocada também, está sendo acabada, dissolvida, às vezes, nas escolas, porque eu sou professora, e a educação cabe aos pais, o direito dos pais, direito natural dos pais educarem seus filhos, né? E alguns pais estão se sentindo assim ameaçados em relação a isso, porque os filhos estão voltando com outras ideias com as quais eles não concordam. Então, nós temos vários temas, gente, para que você possa tirar suas dúvidas. Será aberto, como é uma conferência, haverá perguntas também para que você faça aos palestrantes para você tirar suas dúvidas. Então, é um encontro para todos, estudantes, pais, tá? Alunos, de forma geral, toda a comunidade escolar. Professora, precisa fazer alguma inscrição? Se sim, onde as pessoas podem estar buscando se inscrever? Estamos no segundo lote, gente. O primeiro lote foi vendido a R$30. Faltam apenas 11 inscrições para completar o segundo lote de R$40. Você vai na bio, tá, do Instagram, do @Ordem Liberdade Ceará, ou @Professores de Direita, ou mesmo no meu Instagram. Profa Rosana Terceiro, lá tem a bio, você se inscreve numa boa, tá bom? Bem facinho para você, qualquer pessoa pode se inscrever. Professora Miriam Gordi, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que agora a senhora explicasse a importância da Associação Ordem e Liberdade. Bom, a Associação Cearense Ordem e Liberdade, ela nasceu para dar vez à população conservadora do Ceará, né? Porque muita gente nem sabe que é conservador, mas é conservador. E quando a gente começa a defender os valores e explicar para as pessoas, elas passam a se identificar como conservador. Então, se você defende a sua liberdade individual, a sua liberdade religiosa, a família, o direito à vida e o direito a ter a sua família e cuidar da sua família, você é um conservador. Então, nós estamos à disposição, como a Rosana falou, através das nossas redes sociais, você pode se informar e nos procurar. Todos são bem-vindos. Não é necessário que você seja uma pessoa religiosa, basta que você goste de preservar todos os direitos, toda a tradição e os costumes a que nós, como sociedade judaico-cristãos, fomos acostumados. Professora, na conferência, no congresso, terão profissionais de várias áreas. A senhora pode nos contar alguns desses especialistas que estarão presentes no evento? Olha, eu posso lhe citar os nomes, que eu estou com eles aqui, né? Alguns deles vocês até já conhecem das redes sociais, como é o doutor José Carlos Sepúlveda, o doutor Bruno Carvalho, a deputada federal bastante conhecida, que é a Cris Tonieto, o doutor Paulo Farias, doutor Thales Melo, doutor Lucas, doutor Glauco Barreira, são pessoas de renomado conhecimento nas suas áreas. Então, muito obrigada por vocês virem aqui explicar para a gente mais uma vez sobre o Congresso e fica aí o convite, né? Então, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muito mais notícias para você. Fique aí ligadinho. Bem, estamos de volta, eu, Roberto Pires, chegando aqui agora para começar a sexta-feira, que eu não estou nada bem. Vou começar pedindo desculpas por não poder responder o WhatsApp de vocês, estamos sem o WhatsApp, e por isso a gente nem vai botar o número hoje, nem bota o número de WhatsApp hoje, e eu quero dizer que eu tenho uma alegria, o coração irradiante de satisfação em receber três cearenses que orgulham o Brasil. Na Ayrton Cruz, nosso psiquiatra, meu psiquiatra doravante, doutor professor Léo Bossar, procurador de justiça, uma das pessoas mais reputadas das conferências nacionais, e o
advogado eleitoral, municipalista Djalma Pinto. Seja muito bem-vindo, doutor Djalma Pinto. Uma alegria estar aqui com você, Roberto. O senhor sentiu hoje aqui o clima de CPI da pandemia? Não, senti um clima de muita cordialidade. Lá na CPI da pandemia havia a segunda intenção, o objetivo de prejudicar, de Só pode olhar recriminar para a câmera 1 ali, doutor Djalma. de recriminar mulheres naquele verdadeiro tribunal de inquisição. Doutor Nairton, muito obrigado pela sua vinda até aqui. O senhor que é amigo do nosso José Alberto Barra Davi, o diretor da TV União, dono da TV União, presidente, essa pessoa que eu gosto muito. E eu tenho dito, nada melhor que depois de uma pandemia, de um momento de estresse, de um momento de angústia, ansiedade, procurar um médico psiquiatra. E às vezes não é vergonha procurar um profissional como o senhor. Faz vergonha procurar um psiquiatra? Bom, primeiramente agradecer, né, primeiramente a Deus e ao convite aí da emissora, né, a pessoa de todos. E, assim, essa pergunta é muito interessante, Roberto, porque as pessoas, né, às vezes têm um certo tabu, né, de procurar ajuda. E eu costumo dizer que quem procura o psiquiatra hoje em dia são as pessoas mais inteligentes que existem. Porque são as pessoas que estão vivendo, né, trabalhando ali com a sua família e tal, mas percebem que tem problemas, elas mesmas percebem que tem problemas que não são, né, diretamente do coração, do rim, do pulmão. São problemas emocionais, são problemas de dificuldades do sono, são problemas que levam a esquecimento, a rompantes de agressividade, aquela ansiedade que não nos deixa ficar tranquilos, né, aquela sensação de que você não consegue pensar direito. E estas pessoas, como eu disse, de forma inteligente, procuram um profissional adequado para cuidar disso. O psiquiatra é um médico, né, que fez faculdade de medicina de 6 anos, a residência de 3 anos. Né? Eu fiz psiquiatria geriátrica, né, mais um tempo também. Então, assim, a gente fez um treinamento efetivo em fazer as pessoas voltarem a ter a satisfação, a alegria de viver. Olha, o meu amigo Léo Bossar, quando eu digo amigo é porque toda sexta-feira faz parte dessa bancada, ele sempre troca uma ideia aqui comigo, e certo dia ele falou, Roberto, eu fico muito feliz quando minha mãe faz check-in em vez de fazer check-up. Doutor Léo Bossar, a gente adoece, mas também adoecimento mental é algo que pode acontecer conosco. Acontece, principalmente agora depois de uma pandemia dessa que nós passamos, todo mundo dentro de casa, Roberto, e eu sempre brinco e digo, é uma verdade, digo no trabalho, tem 2 tipos de pessoas, as que tratam da saúde mental e as que não aceitam. Porque precisar, todo mundo precisa ter um momento na vida que às vezes não é um problema, mas é a gota d'água, foi aquilo que transbordou e você não quer aceitar. E eu conversando com alguns médicos, eles dizendo assim, além das depressões, nós temos os estresses do dia a dia. E os médicos dizendo, Léo, olha, tem gente que está, às vezes, 1 mês deitado, sem tomar banho, não reconhece uma depressão. Imagine um estresse, que é muito mais complicado da pessoa reconhecer e precisar e buscar ajuda de um profissional, como de um psiquiatra. Então, eu acho que a saúde mental é a mola motriz de todo o organismo. Se você não estiver bem mentalmente, fisicamente, realmente, você não funcionará. Doutor Djalma Pinto já passou dos 40 anos de idade, mas é um homem ativo, um homem que caminha na beira-mar, que tem aí uma atividade de leitura, de estudo. O senhor está envelhecendo bem, doutor Djalma, parabéns. Eu estou seguindo as diretrizes para viver bem e viver cada vez melhor. Mas eu queria perguntar ao psiquiatra, que ele também é geriatra, o que é que motiva uma pessoa de idade, depois de ter passado por várias experiências na vida, ao exercer função pública, ainda desviar dinheiro da população? Isso é um sintoma de alguma patologia psíquica? Muitas das vezes, né, meu caro, as pessoas ainda não se cansam de buscar aquilo que elas acham que vão lhe fazer feliz. Né? Então, se essas pessoas, né, que o senhor tão bem citou,
estão atrás disso ainda, né, depois de amadurecidos, ainda depois de estarem na melhor idade, né, é porque é aquilo que ainda a faz feliz. Né? Está errado, né, porque elas estão causando mal a alguém. Muitas pessoas me falam, doutor, o que é normal? Né? Não existe esse termo normal. Né? Existe o que é, por exemplo, habitual, existe o que é correto, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas praticam arbitrariedades, né, infelizmente em busca de buscar uma felicidade que a gente sabe que não é real, né, porque aquilo ali pode desmoronar de uma hora para outra. Vou aproveitar então essa pergunta do senhor e pergunto, como é que o senhor tem visto o aumento do adoecimento por questões mentais? Essa pandemia, né, que nós vivemos, ela trouxe muitas dificuldades em vários campos. As pessoas falam, mas já tiveram outras pandemias, né, no início do século passado, já tiveram outras doenças que matavam. Mas, pessoal, em termos globais, em termos de repercussão como esta pandemia que todos vivemos, né, que ainda estamos tendo alguns casos, nunca houve. Tá? Envolveu não só questões de saúde, mas questões econômicas, questões políticas. Né? A grande questão, né, com relação ao Covid, ao coronavírus, foi a politização que se houve em cima dele. Né? Então, do nada surgiram especialistas que passaram ali 15 minutos, 3 horas lendo sobre alguns artigos e querem debater medicina com quem se dedicou a vida toda. Eu brinco muito com meus pacientes que, assim, a gente já está entrando no nosso 15º ano de formado, né? E eu ainda não sei tudo sobre as doenças, né? Ninguém nunca saberá. Essa pessoa que diz que sabe tudo sobre as doenças, na verdade, às vezes não sabe nada, tá? E aí chegavam pacientes no nosso consultório, né, falando, doutor, eu acho que é melhor fazer isso, porque é o tratamento que eu li. Né? E a gente sabe que essa leitura, às vezes, não entra em consideração outras dinâmicas, né, que são importantes para o adoecimento da pessoa. Né? Então, nunca ninguém falou tanto em saúde mental como agora. Porque só agora as pessoas estão vendo realmente a importância de você estar bem psiquicamente, para trabalhar, para viver em família, para viver em sociedade, né, para sentir-se feliz. Doutor Léo Bossá, essa semana foi escolhido a procuradora Vanja Fontinelli para ocupar o cargo de desembargadora pelo 5º Constitucional. A querida Rebeca Albuquerque, esposa do Cândido Albuquerque, reitor da Universidade Federal do Ceará, ex-presidente da OAB, ela fez uma manifestação no sentido de perguntar, ou refletir, ou ponderar, por que algumas pessoas que gritaram, espernearam, quando o Cândido, que ficou em 3º lugar como mais votado, foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para ser o reitor. Mas agora, essas mesmas pessoas não estão esperneando, não estão fazendo beicinho, não estão batendo na mesa, arrancando os cabelos, com a escolha da governadora pela 3ª mais votada para o 5º Constitucional. São 2 pesos e 2 medidas? É aquela, quando me é conveniente, Roberto, aí eu tenho um posicionamento. Então você vê que não é uma convicção, não é uma convicção realmente uma coisa pensada. Porque o que acontece? O Ministério Público mesmo, nós passamos 2 em 2 anos, nós temos as eleições do Ministério Público, saem lista tríplice para o governador. Sempre estão dizendo, é o mais votado. Quando o mais votado é o apoiado pela maioria lá, ótimo, tem que ser o mais votado. Quando não é, eu parto da premissa que a lista se é tríplice, você pode ser escolhido, não há nenhuma ilegalidade nisso. Mas nós não podemos se condenar quando não é da gente. Então, o que a doutora Rebeca falou, que eu concordo plenamente, é que quando o professor Cândido Albuquerque foi escolhido e está fazendo, para ser reitor da Universidade Federal, está fazendo um magnânimo, magnífico mandato, foi criticado, até hoje é criticado por muita gente da ala da esquerda, e atualmente, numa situação dessa, que se escolheu uma grande mulher, a doutora Vanja Fontinelli, mas era a 3ª colocada, perdendo para a doutora Ângela Carneiro e para a doutora Décio Feitosa.
Então, é justo, é ilegal, não sei, é ético também, né? Cabe a gente refletir. Olha, inclusive, esses dias teve uma polêmica na Universidade Federal do Ceará, porque queriam fazer, pelo menos assim se fala, do ambiente universitário ou da rádio universitária, um ambiente de proselitismo de política de esquerda. E aí vem a pergunta para o doutor Djalma. Doutor Djalma, a universidade é muito mais ampla do que isso. Olha, a Constituição consagra o pluralismo. A partir da educação. Olha, doutor Djalma, vou pedir desculpa porque o microfone do senhor caiu, e aí vou aproveitar para perguntar para o doutor Nairton. Doutor Nairton, a pergunta é muito rápida, muito simples, direta. O senhor tem uma receita tarja preta para mim? Se você me der 7 minutos, eu pego ali no carro. Quando é que é preciso prescrever uma medicação para um paciente que consulta? Vamos melhorar a pergunta. Todo paciente que vai ao psiquiatra sai com uma receita tarja preta? Não necessariamente. Esse é um dos grandes tabus e é um dos grandes erros que até levam as pessoas a não procurarem ajuda. Muitos pacientes falam, doutor, eu tenho medo de ficar depressivo, eu tenho medo de entrar em dependência. E a gente fala que dependente a pessoa já está da sua depressão, da sua ansiedade, da sua insônia. Tá? O sono, por exemplo, ele hoje cada vez mais é dito que ele é uma função fisiológica. E mais de 60% das pessoas não dormem da forma adequada. Então, existem pacientes, estava até conversando com um amigo há pouco, que a gente não utiliza medicações. A gente só tenta organizar a rotina, né, em busca de um estado psíquico mais adequado. Existem medicações, mesmo as tarjas pretas, que são utilizadas por um tempo determinado. Então, algumas dessas medicações sendo tomadas junto com o seu médico, ou seja, o médico monitorando, fazendo o acompanhamento, com certeza ela não lhe fará mal. As medicações, me dá muito sono, a gente pode pensar em outras medicações. Ela engorda, existem medicações que não mexem no peso. Né? Então, assim, não é uma receita de bolo, não é tão fácil assim cuidar da mente das pessoas. Olha, doutor Djalma estava falando, a bateria do microfone caiu, mas voltou. Vamos voltar a falar, doutor Djalma? A emissora de televisão ou de rádio da universidade, ela tem que estar adequada à finalidade da instituição. O fato de ser de direita ou de esquerda, isso deve ser irrelevante. O que deve haver é o compromisso com a observância da lei, a busca da eficiência e o aprimoramento dos programas no sentido de contribuir para o engrandecimento da educação, para que os valores essenciais para a formação dos estudantes e da comunidade sejam maximizados na nossa comunidade. Olha, doutor Léo Bossar, eu lhe pergunto, nós estamos aqui falando de coisas que são do dia a dia, e aí a gente muitas vezes não percebe o quanto é multidisciplinar o direito com a psiquiatria, e nós aqui da sociedade, eu pelo menos que sou um advogado, e aí eu não gosto de brigar não, mas quando eu vou para brigar eu fico insuportável, eu me reconheço que eu sou chato demais. E aí, mas tem gente que não é só chato, é ganancioso. Como é que se dá a história da interdição, a da curatela do idoso? Porque muitas vezes a turma quer pegar o dinheiro do papai e quer botar no bolso, precisa de um laudo psiquiatra? Não, aquela história, existe um preconceito que está sendo vencido, é que toda pessoa idosa não tem condições mais de gerir o seu patrimônio. Então é aquela história, às vezes chega a pessoa no Ministério Público e diz assim, o meu pai está dando o dinheiro todo dele para uma filha. Ele está dando o que ele quer? Se ele está dando o que ele quer, ele pode dar o dinheiro dele. O dinheiro é dele. Mas o patrimônio do meu pai está... Então, assim, a gente tem que sempre lembrar que muitas vezes a preocupação dos filhos não é com o pai, mas com o patrimônio desse homem. Então, nós temos que bem separar o que é o abuso econômico ou o que é uma liberalidade, uma independência de uma pessoa que pode ter 80, 90 ou 100 anos, que ainda é consciente e faz porque quer. Ele escolheu um filho porque é o filho mais atencioso, é o filho que cuida mais dele, ou é o que precisa mais dele.
Então, assim, esse abuso econômico é um problema muito sério, que nós vemos muitas vezes a preocupação dos filhos mais com o patrimônio do que com o próprio idoso. Doutor Nairton, o senhor já foi procurado por alguma família para interditar o seu pai ou sua mãe? Com certeza, meu caro, porque uma das coisas, né, como o doutor Léo Bossar colocou tão bem, né, é esse pensamento equivocado que tem em que as pessoas, quando vão ficando mais velhas, né, quando vão entrando na melhor idade, elas vão perdendo as faculdades mentais. Então, um dos trabalhos que a gente faz, inclusive a perícia, né, a gente faz perícia pela Justiça Federal também, e assim, alguns pacientes, né, nos casos periciandos, chegam para a gente elaborar um laudo de sanidade mental. Então, se aquele paciente, se aquele idoso, né, está com um juízo da realidade pleno, né, ele pode fazer o que ele bem entender. Né? Então, a gente tem que elaborar, né, parcialmente o que cada filho quer. Mas nós médicos, nós da justiça, né, nunca devemos ser parciais, nós devemos olhar pro paciente. Né? Exatamente a fim de elaborar um laudo, né, uma opinião médica, né, formal a respeito dele. As grandes questões é que, por exemplo, mas se passou dos 70 anos já é difícil, né? Não, não acho. Dos 80, também não acho. Dos 90, eu perguntei ao Silvio Santos, ele também não acha. Né? Então a gente tem que entender que a perda cognitiva não é uma coisa natural, não é uma coisa esperada. Tá? Se existe perda cognitiva, há problema, deve ser tratado. Uma pergunta que eu queria fazer para o doutor, esse problema, por exemplo, do filho querer interditar o pai para ficar com dinheiro, muitas vezes maltratando o pai, deixando o pai na miséria, se apropriando dos bens. Isso é uma falha na educação que o pai conduziu na infância ou na adolescência, ou é uma deformação do caráter da pessoa? Excelente pergunta, porque, infelizmente, meu caro, hoje a sociedade, né, está entrando numa necessidade de agradar muito os filhos e esquecem muito o papel da família, né, da criação de afeto, da formação de laços. Né? Nós lá no Instituto Viva a Vida, nós trabalhamos desde a infância até a melhor idade. Né? Minha esposa, que deve estar nos assistindo, ela é psiquiatra infantil, doutora Juliana Cruz. Né? E, assim, a gente percebe que, algumas vezes, aquela criança, né, que se apresenta com algum adoecimento psíquico, transparece o adoecimento psíquico dos próprios pais. Né? E isso, né, é uma coisa que não vai sendo tratada e a criança vai envelhecendo, vai se tornando adulta, e vai sendo aquele adulto que não vai cuidar do pai, que vai abandonar o pai quando ele chegar na velhice. Então, esse questionamento é muito nesse sentido. Existe, quando a gente vai criar nossos filhos, o não terapêutico, né, que às vezes muitos pais não dão. Né, ao invés de acalentar a criança quando ela está esperneando no shopping por um presente que custa, na verdade, às vezes a metade do salário que ele ganha no mês, ao invés de ele falar, olha, nós não podemos, por isso, tal, ela prefere parcelar em 300 vezes e satisfazer aquela necessidade imediata da criança. Né? E isso vai, sim, moldando o que o senhor falou, o caráter. Né? O caráter, ele vai sendo moldado ao longo das nossas vivências. Né? Por isso que, por exemplo, existem irmãos gêmeos que são tão diferentes uns dos outros. Né, que às vezes têm as mesmas, por exemplo, amizades, né, a mesma escola, né, mas são pessoas totalmente diferentes, porque elas passam por experiência, elas experienciam as coisas que elas passam de maneira diferente. E aí entra num afeto que ela também vai criar. Né? Então, muitos pacientes quando chegam, desculpa, Roberto, às vezes falam, doutor, o senhor tem que dar esse remédio para o meu pai porque ele está insuportável. E quando eu vou ver o pai, não tem nada de dificuldade, de necessidade de usar medicação. Olha, a gente está conversando hoje com o psiquiatra Nairton Cruz. E aí eu não posso deixar de registrar aqui a saudade
sentado ladeado do doutor Léo Bossá, do Nairton e do Djalma Pinto, do nosso querido Antônio Mourão Cavalcante, uma das pessoas que mais brilhantes se destacou aqui no estado do Ceará, no Brasil. Foi político, é um psiquiatra. E aí, Djalma, faz tempo que a gente não conversa sobre isso, né? O professor Mourão, ele foi um grande estudioso da psiquiatria, um professor, um ativista na área política e exerceu a liberdade de expressão na sua plenitude. Sempre disse o que achava conveniente, criticava o que achava errado, colaborou, enfim, com a sua geração e deixou um grande legado para a sociedade cearense. Olha, hoje eu estou aqui com saudade de todo mundo, inclusive mandar um abraço para o ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara, esse cidadão, esse político experiente que tem uma mente aguçada. E aí o Lúcio já passou dos 60 anos. Antes de eu chamar o intervalo, eu queria ouvir do doutor Nairton da importância da gente envelhecer. É possível envelhecer exercitando a mente? Sim, meu caro, e na verdade é o que todos buscamos, né? A gente, né, que trabalha com a geriatria, né, nós fizemos treinamento em mostrar como que o envelhecimento pode ser buscado de forma saudável, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas relações, né? Cuidar da nossa saúde, não só física, mas também psíquica, na questão financeira, né, para dar um certo conforto para as nossas vivências, para como buscar a nossa satisfação do que a gente gosta de fazer, né? Então, o geriatra, ele é treinado exatamente na saúde do idoso, que é bem diferente da pessoa jovem, né? O organismo da pessoa idosa, ele já funciona de uma maneira diferente, e é isso que quem cuida da geriatria estuda. Olha, vamos fazer disso. Vamos aqui agora para um pequeno intervalo. Vou tomar um Gardenal. Eu posso tomar Gardenal junto com o Rivotril? Olha, se eu não posso, eu vou tomar. Vamos para o intervalo. Olha, eu quero pedir desculpas por não poder participar hoje do WhatsApp do Da Hora, responder a você que está mandando mensagem e dizer que a gente está aqui para fazer confusão mesmo, denunciar. Hoje estou aqui com o meu psiquiatra, a partir de agora vou tomar um coquetel de tarja preta para ver se eu fico melhor. Eu não fico melhor. E quem está doente em casa, que está pior do que eu? E quem está doente que está pior do que eu? Quem foi que procurou o CAPS nos últimos dias? Quem foi? Quem foi? Porque tem 3, 4, 5 tipos de CAPS. Tem o infantil, tem um CAPS AD, tem CAPS para tudo. Só não tem um CAPS que o doutor Djalma quer, que é o CAPS para resolver o problema dos donos do dinheiro público. Só não tem esse. Porque o resto, mas está tudo aí numa situação muitas vezes de penúria. Já vou falar desse tema novamente. Vamos agora falar que tem uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que está gerando uma polêmica, e você vai entender agora na nossa matéria. Na última quinta-feira, em decisão monocrática, o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, decidiu derrubar uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral de outubro do ano passado, que havia cassado o deputado estadual Fernando Francischini, do Paraná, que foi eleito para o cargo pelo PSL. O tribunal cassou o mandato de Francischini depois de o então parlamentar ter sido acusado de disseminação de vídeo com notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas durante as eleições de 2018. Ele também foi punido com a inelegibilidade por 8 anos contados a partir de 2018. Em sua manifestação, Nunes Marques afirmou que, abre aspas, é evidente o ineditismo da interpretação adotada pelo TSE por ocasião do julgamento, em 28 de outubro de 2021, das referidas ações de investigação eleitoral, fecha aspas. Na opinião de Nunes Marques, faltam elementos mínimos aptos a comprovarem o comprometimento da disputa eleitoral em transmissão.
Ainda em sua manifestação, o ministro opina que, diante dos fatos relatados, é inviável partir para presunções e inferências. Para se chegar à condenação por uso indevido dos meios de comunicação, seria necessário assumir que o internauta participante da live era eleitor no estado do Paraná. Não havia ainda votado e, tendo assistido à transmissão, convenceu-se pelo conteúdo a votar no candidato, justificou ele. Tá aí a polêmica, quem vai comentar isso é o doutor Djalma Pinto. Olha, essa decisão do ministro Nunes Marques, na minha avaliação, ela está correta. Por quê? A jurisprudência do TSE não punia, com abuso do poder de comunicação social, a veiculação de vídeos. No caso aí, o deputado, ele veiculou, quase no término da votação, uma matéria denunciando que alguns eleitores estavam reclamando que quando teclavam, não completava a votação, ou eles não concluíam a sua votação. E realmente esse fato, que é preciso refletir sobre ele, não aconteceu apenas no Paraná, como denunciou o deputado. Aqui no Ceará, se você entrar na internet, existem vários vídeos realmente relatando notícia de eleitor, inclusive eleitor filmando, que teve a dificuldade que o deputado está apresentando. Então, é preciso, por exemplo, avaliar esse fato para que nas eleições de 2022 isso não ocorra. Nós estamos vivendo um ambiente pré-eleitoral de muita tensão, inclusive a partir da não impressão do voto, que foi um tema que foi mal trabalhado, mal discutido na sociedade brasileira. Por quê? Porque quando inventaram a urna eletrônica, em 1995, para ela ser utilizada no processo eleitoral brasileiro, foi necessária a edição de uma lei, a Lei 9.100, de 1995. Portanto, há 27 anos, uma lei exigia a impressão do voto. No momento em que a urna eletrônica foi adotada no processo eleitoral brasileiro, imediatamente o legislador, que é o representante do soberano do poder, que é o povo, exigiu a impressão do voto. Essa impressão do voto foi exigida também em 2002, com outra lei, em 2009, com outra lei, em 2015. Portanto, 4 leis editadas pelos representantes do povo exigem a impressão do voto para garantir a transparência nas eleições. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal tem resistido, alegando que haveria quebra do segredo, quebra do sigilo do voto, comprometendo a normalidade da eleição. Entretanto, quando as leis prevêem a impressão do voto, em todas elas, não há contato físico do eleitor. O eleitor não tocará na cédula que sai diretamente para o invólucro após a confirmação do voto. Portanto, se não há quebra do sigilo, não é matéria sequer de emenda constitucional, porque se houvesse quebra do segredo do voto, essa matéria estaria proibida de ser objeto de emenda constitucional por ferir uma cláusula pétrea que está prevista lá no artigo 60 da Constituição. Portanto, eu acho que essa discussão precisa vir à tona, sem a paixão dos ingredientes políticos que realmente obscurecem essa discussão, essa abordagem, para que nós possamos ter uma eleição limpa, transparente, segura e com a consolidação da nossa democracia, o que todos desejamos. Olha, eu só me lembro dos cornos que nunca acreditam na mulher. Tem gente que é corno na vida toda e não acredita. Tem gente que chega e conta a história. E aí eu lhe pergunto, doutor Nairton, o corno tem um problema de confiança. Não confia, está sempre desconfiando. Se botarem voto impresso como querem, será que vão acreditar nisso? Porque vão dizer, tem gente que procura defeito em tudo. Que paixão é essa, que essa psiquiatria, que Gustavo Lacan, que Freud, que todo mundo estudou, mas que não consegue decifrar o imaginário, muitas vezes induzido por algum líder que no discurso falacioso ou dissuativo chega e faz um balaio de gato. O senhor consegue explicar isso em poucas palavras? A gente que procura praticar a boa medicina sempre busca evidências, né? Então eu me baseio em evidências médicas, né? É a medicina baseada em evidências.
E a medicina baseada em evidências, ela busca artigos, ela busca literatura, ela busca evidências científicas de que o nosso trabalho, as nossas orientações, as nossas medicações, elas trazem benefício para o paciente. Então, muitas vezes, quando você se baseia em paixões, né, em ideias fantasiosas, não necessariamente aquilo tem comprovação de dar certo. Né? Então, talvez entre muito nesse mérito do seu questionamento. Olha, no judiciário, a gente chega lá com uma decisão, podemos recorrer para um tribunal, e muitas vezes a gente quer convencer que a gente tem razão, seja porque está ganhando dinheiro como advogado, para convencer que aquela tese tem que se consagrar vitoriosa, mas muitas vezes o inconformismo é puro inconformismo. É isso, doutor Léo Bossar? Olha, Roberto, eu acho assim, tem um dito popular que diz que prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então eu não vejo qual é o problema da urna ter o seu voto impresso. Eu acho que não é questão política, seria somente, não iria quebrar o voto, não quer o sigilo do voto, seria pelo menos por uma segurança no caso de uma auditagem. Eu preciso auditar, saber se aquilo é verdade. Então eu não vejo grande problema. Nós não vamos abandonar as urnas eletrônicas que só são usadas nos moldes brasileiros, no Brasil, no Butão e Bangladesh. Então, que não é adotado em nenhuma outra nação civilizada. Por que não? Não sei lhe dizer. Então, eu acho que, como disse também, agora voltando ao que eu disse o querido professor Djalma Pinto, em relação à decisão do ministro Cássio Nunes, qualquer aluno de direito do segundo semestre aprende o princípio da reserva legal. Ou seja, não existe crime sem lei anterior que o defina. Como é que agora, um crime cometido, possivelmente em 2018, quando nem se falava, nem se cobrava isso dessa fake news e não se cobrava essa questão da publicidade de vídeos, agora você vai ser punido no final de um mandato. Então é um absurdo isso. Olha, eu pedi até para separar aqui a história dos cachês, mas não vou mostrar não. O Brasil todo não é para amadores. Tem bandido na advocacia, tem pastor canalha, e muito. Tem juiz corrupto, e muito. Tem policial bandido, e muito. E os próprios policiais, quando falam, eles me falam, Roberto, o policial que não reclama do salário é porque está indo pegar arrego no tráfico de drogas. O sistema é podre. É o tal mecanismo que é feito por parasitas querendo se dar bem. Um discurso falacioso. E eu fico pensando, como um prefeito que ganha 7 mil, 8 mil, 10 mil, numa cidade de 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes, tem a disfarçatez de pagar 1.200.000 para um cantor. A lei não proíbe. Doutor Djalma, e o princípio da moralidade? O princípio da eficiência? Cadê esses princípios que não tem princípio em canto nenhum, doutor Djalma? Aí é falta de educação para a cidadania. Isso é uma deficiência. Não é falta de cadeia, não? Também. Falta de sanção, uma vez apurado a ilicitude com a garantia da ampla defesa e o fato tipificador de crime. Mas o que falta aí é prioridade, falta aí educação para o exercício do poder político, com a noção de que quem está investindo na condição de primeiro mandatário do município, do estado ou da União, tem que voltar todas as suas ações para a satisfação do interesse coletivo. Se você tem falha na escola, que não tem merenda escolar, tem deficiência no transporte escolar, você não pode priorizar o dinheiro nessa quantia que você se reporta para pagar uma festa, para pagar o cachê de um artista. Isso aí se chama desvio de finalidade. Olha, está aí a experiência e a sabedoria do doutor Djalma Pinto. E eu preciso entender até onde vai essa história. A gente hoje está conversando com 3 grandes personalidades da política, da medicina. Doutor Nairton Cruz é um médico, brilhante médico. Viva a vida, né? Viva a vida. As pessoas têm que entender que
as dificuldades, elas aparecem na vida de todos que estão vivendo. A única maneira de você não encontrar problemas é você se trancar num quarto, né, ficar olhando para o teto, só se alimentando. E mesmo assim você vai encontrar problemas, viu, Roberto? Uma solidão, né? Mas os problemas, eles podem ser resolvidos. Se você não consegue só, você busque ajuda, né? Então, mas às eu vezes... estou falando isso, doutor Nair, é só para lembrar que nós, seres humanos, precisamos de lazer, entretenimento, cultura, precisamos de arte, precisamos rir. E eu não sou contra uma prefeitura incentivar o artista, mas, pelo amor de Deus, tenham pelo menos um pouquinho de... Fala, doutor João. Eu queria fazer outra pergunta aí para o nosso grande médico. É o seguinte, está havendo uma tensão muito grande na sociedade brasileira entre grupos de pessoas que divergem politicamente. Como seria possível, qual seria a grande lição, sugestão da psiquiatria para o abrandamento dessa divergência, para essa convivência entre contrários sem tanta agressividade? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque assim, leva a nossa vivência como profissional, né, no consultório, né, no serviço público, que eu tenho orgulho de dizer que ainda trabalho, né, no serviço público, atendo pelo SUS, tá, com muita alegria, né. Atendo em locais, né, que têm uma acessibilidade melhor em termos financeiros. E assim, a grande questão é que o profissional ele tem que ser imparcial para aquela atividade dele. Teve uma paciente, né, com muita ansiedade, estava preocupado porque o filho dela não estava querendo usar camisa rosa e começou né, na sua ansiedade, achar que o menino ia ser espancador de mulheres, ela usou esse termo. Né, e eu coloquei para ela, né, com muita tranquilidade, olha, será que não seria mais um problema que a senhora está buscando para se preocupar? Ela falou, doutor, é fácil para o senhor falar que o senhor é branco, cis e hétero. Né, então o senhor não tem como ter essas dificuldades. Né? Aí eu falei para ela, olha, eu sou seu médico, ponto. Né? Eu nunca falei aqui do meu posicionamento religioso, do meu posicionamento político, do meu posicionamento, né, sexual. Né? Então, assim, eu tenho a minha espiritualidade, eu incentivo que todos tenham, né? Mas essas brigas, né, se dão muito porque as pessoas às vezes deixam os seus papéis e passam a se encontrar em outras coisas para o seu benefício próprio. Né? Então, é dessa maneira que eu vejo essa conjuntura que está passando. Olha, eu queria pedir para o meu diretor botar aí na 18, porque hoje foi realizada a operação Desritmia, que é justamente do que o senhor está falando, do SUS. Vamos conferir na matéria. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Desritmia, com o fim de obter provas para os indícios de que uma empresa fornecedora de órteses, próteses e materiais especiais efetuava pagamentos irregulares a médicos e profissionais de saúde com atuação no SUS para a compra e implantação dos produtos que ela fornecia. Em grande parte dos casos, restou constatado que a empresa fornecedora de órteses, próteses e materiais especiais e uma outra pessoa jurídica vinculada aos investigados simulavam um contrato padrão de prestação de serviços de consultoria na tentativa de dar aparência de licitude aos pagamentos realizados aos profissionais de saúde. Durante as investigações, foi localizada uma planilha contendo a descrição de pagamentos feitos pela empresa a médicos cardiologistas situados em Goiás. Cerca de 25 policiais federais estão cumprindo 6 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Goiânia, nas cidades de Rio Verde e Goiânia. Os crimes investigados são peculato, corrupção passiva, uso de documento falso, associação criminosa e corrupção ativa do Código Penal. O que é que eu posso falar? É uma notícia que eu repito diariamente. E aí eu fico muito feliz porque eu vou para a rua e você que está em casa, você que está no trabalho, que está no carro, vem conversar comigo, mostra todo o diálogo conformador de uma opinião pública que está indignada com a roubalheira, mas que não sabe para onde ir, não sabe como denunciar, não sabe a quem denunciar.
porque o negócio é difícil mesmo, é feito para você desistir. Mas esse é um assunto para outro dia, porque hoje eu recebi aqui na bancada do Da Hora o brilhante médico, que eu nem sei falar, mas é o psiquiatra dos idosos, porque tem doido de tudo que é idade, tem perturbado de tudo que é idade. E nem sempre é doido, é doente mental, ou adoece mentalmente, é um nome bonito que a gente não sabe. Eu queria agradecer ao doutor Nairton Cruz, pronunciei correto? Nairton? Cruz. Cruz, amém. Doutor Nairton, o senhor é muito bem-vindo aqui nesse programa, nessa bancada que é confusão em cima de confusão, porque é assim que se enfrenta com destemor. Porque corrupção, politicagem, bandidagem não é fácil. Quem é polícia sabe como é entrar nas favelas e enfrentar. Então eu queria ouvir do senhor, com a sua sabedoria, o nosso Viva a Vida. Bom, agradecer, tá, esses momentos que tivemos, né, realmente muito curto para falar de tanta coisa, mas assim, é exatamente essas colocações, né? Você procurar viver melhor, procurar viver, pessoal, as pessoas falam, como viver bem? Eu falo de 3 pilares, né? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e cuidar da sua espiritualidade. Não necessariamente querendo dizer que quem não tenha um desses 3 pilares viva mal, mas é muito mais fácil viver bem com esses 3 pilares, tá? E busque ajuda, tá? Existem ajudas no sistema do SUS, tá? Existe ajuda, né, em faculdades, em instituições filantrópicas. Nós, no nosso Instituto Viva a Vida, né, também fazemos trabalho social, né? Existe hoje teleconsulta, né? A gente tem pacientes, viu, Roberto, de vários locais, não só do país, mas pessoas que estão em outros do Ceará, mas pessoas que estão em outros estados, em outros países, por teleconsulta, né? Se você tem dificuldade, busque ajuda. E tudo de bom e viva a vida. Doutor Djalma Pinto, 30 segundos para o senhor se despedir. Eu quero apresentar minha solidariedade à família da ex-vereadora e professora Rosa da Fonseca, uma pessoa que sempre defendeu seus ideais, teve desapego pelos bens materiais, exerceu funções públicas e saiu com as mãos limpas ao lado da sua grande amiga, a professora Maria Luísa. A minha solidariedade a todos os amigos da saudosa professora Rosa da Fonseca. Vou subscrever as palavras do doutor Djalma, porque é uma mulher que entrou para a história como um dos exemplos. Doutor Léo Bossá. Deixar meu abraço a todos que nos assistem, né? Principalmente a Lívia Maria, filha da Procuradora de Justiça, nossa querida Sônia Bandeira, que diz que nos assiste, as duas assistem o programa. E a você, mande, né, proposta de discussões para a gente, de temas, faça essas críticas no WhatsApp, que é muito importante. Olha, eu vou até renovar meu pedido de desculpas pelo WhatsApp, que não temos hoje, não estamos com o WhatsApp nesses dias, mas dizer que o doutor Léo Bossá é o mais querido da semana. Aonde nós chegamos, nós sentimos esse feedback e eu fico muito feliz. Agora, eu tenho que deixar claro para vocês, a melhor opção de restaurante, de refeição fora do lar, é a Frigideira do Johnny. Passa lá, tchau! Aqui no Frigideira do Johnny, eu tenho o melhor para vocês.